Seja bem-vindo ao Joias da Verdade, um programa que resgata as preciosas verdades da fé cristã. Aqui reunimos a essência do Evangelho e compartilhamos tesouros espirituais que iluminam o seu caminho. Fique conosco e descubra riquezas eternas que estavam esquecidas, mas que agora podem transformar a sua vida. Boa noite a todos os nossos ouvintes, boa noite quem está chegando agora na sua casa, ligando a rádio, quem está no Facebook, uma boa noite para quem está no seu carro dirigindo. Estamos começando mais uma vez um Joias da Verdade e nosso desejo é que você, nesse final de sábado, no começo da semana, possa ser abençoado com a continuação desse nosso estudo. Estamos hoje já no 5º estudo, estudando o livro de Gênesis, estudando as joias que Deus tem para nossas vidas, através desse livro tão importante que é o primeiro livro da Bíblia. Boa noite, Anderson. Boa noite, Jefferson. Boa noite, queridos ouvintes. Daremos início ao nosso estudo hoje. E o nosso tema central continua sendo o significado profético de Gênesis, agora o capítulo 22. Como temos abordado desde o início do nosso programa, nós estamos tendo a seguinte linha de estudo. Nós estamos tendo Gênesis como um livro literal. Nós acreditamos e apoiamos a ideia e a verdade de que os primeiros capítulos do livro de Gênesis não são alegoria, não são uma lenda, mas são sim fatos históricos que estão registrados aqui na Palavra de Deus para a nossa compreensão. E nós vamos, nesta noite, uma vez mais, estudar e analisar o livro de Gênesis à luz da profecia. Amém, então. Mas para darmos início, vamos uma vez mais pedir que o Senhor nos acompanhe com uma oração. Acompanhe conosco essa oração que queremos realizar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui neste espaço que o Senhor nos permite. Senhor, abençoe essas plataformas, todos os ouvintes que estão ouvindo nesse momento, a rádio, o Facebook, Senhor, YouTube, que também possam estar sendo alcançados por esta bênção que o Senhor quer conceder a todos nós neste final de sábado e neste início de semana, Senhor. Quão importante é abrirmos Tua Palavra, quão importante é nós nos aproximarmos de Ti com reverência, com humildade, sabendo que o Senhor está disposto a nos ajudar, a nos abençoar, Senhor, e acima de tudo a nos dar a compreensão da Tua Palavra nesses tempos tão importantes que nos encontramos. Dito assim, Senhor, nós pedimos que nos acompanhe e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, eu peço então ao nosso querido Pai Celestial que nos acompanhe nesse estudo, e o Espírito Santo também vai nos ajudar, certo, Jefferson? Exatamente. E nós vamos, neste final de tarde, neste início de sábado, estudarmos sobre a promessa da restauração e da semente. Perfeito, Anderson. No último programa, então, nós revisamos a história do sacrifício de Isaac como um símbolo, uma representação, uma ilustração do que Jesus faria quando viria ao mundo, né, mais ou menos há 1800, a 1900 anos depois, quando Deus então envia Cristo. Deus mostra para Abraão isso bem antes, né, que a salvação viria através de um substituto, através de um holocausto. Isso nós estudamos, e antes disso nós estamos aprendendo então que essa guerra espiritual, essa guerra bem anterior, ela começa ali, começa no céu, então passa para a terra, em Gênesis 3,15, que é o nosso verso central aqui.
quando Deus fala para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua descendência. E nós estamos hoje vivendo essa guerra espiritual, esse grande conflito espiritual que se desenrola no mundo, como consequência da queda dos nossos primeiros pais, quando Adão e Eva, então, eles desobedecem a Deus no Jardim do Éden. E, então, a partir disso, então, Deus procura agora, através de uma semente, através de uma linhagem santa, através de um povo separado, Deus procura agora, com a nação de Israel, preservar essa semente, preservar essa linhagem, para que nascesse finalmente o prometido, aquele que era o verdadeiro Cordeiro, aquele que era a realização de todas as profecias de Israel, toda a esperança de Israel, tudo se resumia a Cristo. Quando Jesus nasce ao mundo, então, quando João Batista aponta para Cristo, esse é o Cordeiro de Deus, né? Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali era o cumprimento de toda a economia, de toda a esperança de Israel, estava em Cristo Jesus. E nós aprendemos isso quando nós estudamos a vida de Abraão, o chamado que Deus fez para Abraão para ele se separar e sair então do Ur dos Caldeus, ali de Babel, daquela região, que é o início de todo esse conflito, o início dessa tentativa de Satanás de criar um sistema político e religioso. Começou ali com Babel, com essas cidades, né? Com toda essa descendência de Caim. Aprendemos também que Noé e os descendentes, os filhos de Noé, são descendentes de todos esses povos. E essa continuação de Satanás, então, é agora de destruir a semente, a linhagem santa. E essa tentativa, então, Satanás tenta impedir que Cristo venha ao mundo, né? Isso mesmo, Deus Jefferson. envia o dilúvio. Então, isso é um resumo bem breve do que nós estudamos até aqui. E hoje, então, vamos dar continuidade a essa ideia da restauração da semente através de um filho prometido, da promessa que Deus havia feito para Abraão. Essa promessa era diferente da promessa que Deus havia feito no Gênesis, Anderson? Não, é a mesma promessa, né? E essa restauração, é importante nós, uma vez mais, colocarmos isso em evidência, Jefferson. O que essa semente restauraria, né? Porque nós já estudamos que Adão perdeu, quando Adão, então, ele se separa de Deus, quando o casal, Adão e Eva, se separam de Deus através do pecado, da desobediência, onde Deus havia colocado ali uma lei, a lei do Jardim do Éden, para Adão e Eva era não comer do fruto proibido, né? O fruto em si mesmo não tinha nada, não tinha veneno, não tinha nada que intoxicasse eles fisicamente falando, certo? Mas o que Deus coloca ali é um limite. Deus estava provando, testando Adão e Eva, e a história nos revela que eles não passaram no teste, foram reprovados nesse teste, e Adão então ele perde 4 coisas que Deus havia planejado para a raça humana. A primeira coisa, nós já estudamos aqui, mas é importante relembrarmos, Adão perdeu o reinado e o domínio que ele tinha sobre essa terra. Adão foi colocado nesse mundo, nessa terra, como um rei, como dominador, né, de todos os seres vivos. Adão tinha o poder e o domínio sobre toda esta terra. Adão também perdeu o planeta como um seu território. E quando nós falamos que Adão perde isso, Jefferson, ele perdeu isso para outro ser e perdeu para Satanás. Ele perde o planeta e o território para Satanás. E o terceiro, isso trouxe maldição em lugar da bênção que Deus havia prometido a Adão e Eva. Porque quando Deus fala para eles, multiplicai-vos, né, e enchei a terra, o que Deus esperava é que Adão e Eva enchessem a terra da semente santa, que populassem este mundo com filhos de Deus. Mas o resultado, como resultado do pecado, o que nós temos visto, o que tem acontecido desde então, desde a queda de nossos primeiros pais, é que a semente da serpente, então, agora tem enchido o mundo. E em quarto lugar, Adão fracassou, né, em encher a terra com uma raça santa, como eu já comentei, enchendo então a terra com a raça iníqua, a raça pecadora. E nós vemos então essa luta, né? Em Gênesis 3,15, como você já comentou, Deus disse, porém, inimizade entre essas duas sementes, né? A semente santa, a semente da mulher e a semente da serpente. E essa luta, essa guerra espiritual, ela vai do Gênesis e vai até o final, vai até nós comentamos, né? Nós usamos a expressão, vai até o Apocalipse, né? Vai até o final da última geração, onde finalmente Deus vai fazer essa separação entre os justos e os injustos. E essa linguagem, Jefferson, ela aparece em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia aparece essa divisão, né? E Deus, ele precisa separar
um povo santo, um povo eleito, um povo que escolhe estar ao lado de Deus. E o convite para nós sempre é isso, né? Deus sempre nos faz esse convite. Venham, né? Venham a mim, porque o que eu tenho para oferecer é muito melhor do que aquilo que Satanás tem oferecido, que é destruição, que é morte e é dor desde então. A pergunta, então, que surge na minha mente, quando Deus chama Abraão, então, dessa promessa para Abraão e para sua descendência, para os filhos de Israel, então, em Israel estava a esperança ou Abraão esperava algo superior que viria depois dele? Né? Excelente pergunta. Porque esse é o ponto do estudo, entendermos qual era o papel de Abraão, né, e dessa nação hoje dentro da salvação, dentro da questão do pacto. O pacto que Deus faz com Abraão é o mesmo pacto que Deus havia feito com Adão, é uma continuação do mesmo pacto que a gente chama, em algum lugar da Bíblia, o pacto eterno, né? O pacto que sempre existiu e que é renovado agora com Abraão através da promessa desse filho. Como você bem colocou, Adão e Eva, Adão perde todas essas 4 coisas, que ele perde o domínio, o território, a bênção, perde a raça. Então agora isso precisa ser restaurado. E isso foi restaurado através de Abraão. Deus chama Abraão, mas através de Abraão viria aquele que finalmente restauraria verdadeiramente esses 4. A semente da mulher. A semente da mulher, né, que foi Cristo Jesus. É importante entendermos isso, porque já adiantando aqui a lição do nosso estudo de hoje, a compreensão que nós queremos chegar, é importante nós entendermos desde o início, é que a teologia do pacto, Jefferson, a teologia da compreensão, dessa compreensão de um pacto que Deus faz, de um novo pacto, de um novo evangelho, ele já se encontra no Gênesis. Essa compreensão de que é através de Cristo que todas as bênçãos, todas as promessas se realizam, já se encontram no Gênesis. Nós não precisamos esperar chegar até Paulo, certo? Ou a própria revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas já em Gênesis esta verdade já brilhava. Amém. E Abraão já via isso através da fé. E nós vamos ver textos aqui que nos comprovam isso, né? Que o domínio foi a semente, Cristo restaurou o domínio. Quando Deus prometeu através de Jesus a semente de Abraão, Cristo obteve o domínio. O território também foi recuperado. Né? Cristo recuperou o território. E é na vida de Abraão, nós vamos estudar hoje, que Deus estava nos mostrando, né, através das tipologias, através da pessoa de Abraão, Deus atuando na vida de Abraão, que Deus já estava restaurando isso. E pela fé, Abraão via isso acontecer. Claro. E é importante nós entendermos isso, desde o início do programa. Ou seja, o centro não é Abraão, o centro não é o povo judeu, o centro é Cristo, é Jesus. Tá? E em Gênesis 22, verso 18, nós vamos ler aqui? Gênesis 22, 18, querido ouvinte. Um abraço para o irmão Antônio Carlos Santiago da Silva. Paz do Senhor, irmão. Que Deus lhe abençoe, o Senhor e sua família também. Para a Andy, minha esposa, que está nos acompanhando. E todos os nossos queridos que nos acompanham neste horário. Lemos assim, 22, verso 18, Gênesis. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Né? Muito bem, então Deus diz aqui nesse verso que a bênção viria a todas as nações através da semente. Gálatas 3,16, Jefferson, vou pedir que você leia também. Ali, Paulo faz uma afirmação de uma promessa que foi feita a Abraão e a semente de Abraão. A semente de Abraão. É importante nós entendermos isso. Leia, por favor. É um verso muito importante, talvez seja o centro do nosso estudo de hoje. Lemos assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Algumas versões dizem a sua semente. Não diz as sementes, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua semente, na minha tradução, que é a Almeida Fiel, e a tua descendência, que é Cristo. Ou seja, a semente de Abraão, a promessa que foi feita para Abraão, a promessa de restauração seria na semente, não nas suas sementes, não no povo judeu, mas em Cristo. Cristo é a semente. Cristo é a semente de Gênesis 3,15. Cristo é o alvo da guerra do inimigo, de Satanás, do diabo, da serpente, e a sua descendência e o restante da sua semente, que somos nós hoje, a igreja de Deus. A guerra, a princípio, era contra Cristo. Era contra Cristo. Ele foi vencido na cruz, mas ele continua agora o seu ódio. Agora ele muda o alvo, ele ainda quer atacar Cristo, mas através daqueles que são a continuação da semente de Cristo,
que é o Apocalipse remanescente se da chama de semente. remanescente fiel. Remanescente Né? fiel. Jefferson, eu vou pedir para você, por favor, leia São João capítulo 8, verso 56, que nos mostra também a fé, a esperança que Abraão tinha, no que estava baseada a esperança de Abraão. E é importante que você leia também, querido ouvinte, São João, Evangelho de João capítulo 8, verso 56. O que nos mostra aqui da fé de Abraão? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Muito bem. E como Abraão viu isso? Na experiência de Isaac, que o substituto que traria a salvação. Quando Abraão leva o jovem, o seu único filho, o seu unigênito, né? Filho, ali no Monte Moriá, e Abraão então se prepara para sacrificar Isaac. Então, segundo a própria palavra de Deus nos revela que um anjo vem e impede Abraão de fazer o sacrifício e aponta então para o cordeiro. Então Abraão viu nesse substituto, no cordeiro, Abraão viu a esperança e se alegrou. Se alegrou porque sabia que ali estava a sua esperança. E agora nós vamos estudar, vamos dar continuação a esse estudo, só que agora através da alegoria dos dois filhos e dos dois pactos. E é muito importante nós entendermos isso, Jefferson, porque existe uma certa confusão no meio teológico com relação a esse estudo. É um estudo fantástico e hoje nós vamos nos concentrar nesse estudo e esperamos que vocês compreendam. Esperamos que seja uma bênção na vida de vocês esse estudo de hoje, que é o estudo da alegoria dos dois filhos e dos dois pactos. Antes, Anderson, vamos fazer um resumo breve aqui. Sim. Talvez você não conheça, quem está ouvindo não conhece a história de Abraão, dos filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos, lembrando, né? Abraão teve um filho primogênito, né? O primogênito da promessa, mas teve um filho que nasceu antes, né? Que foi Ismael. Para quem não conhece, a história conta que Deus então faz uma promessa para Abraão, a promessa de que ele seria o pai de uma descendência imensa, né? Deus fala para ele, olha para as estrelas do céu e assim será a sua descendência. Mas Abraão, os anos passam, a promessa parece que demora, né? Na visão humana, Abraão já ali idoso, dos 100 anos, a sua esposa Sara também estava ali bem idosa, já bem longe da idade adulta, né? Da idade normal para se ter filhos. E o tempo passa e Abraão não tinha descendência, Abraão não tinha filhos. Então imagina Abraão, né, se perguntando. E a Bíblia não nos mostra, Anderson, Abraão falando com Deus continuamente. A Bíblia nos mostra que Deus em algum momento fala com Abraão. E existe esse lapso de tempo, então Abraão fica esperando o cumprimento da promessa. E a promessa demora. Sim. E Abraão então, né, na carne, tentando fazer com que a promessa se cumpra, tentando fazer com que a esperança de que viria dele uma nação que abençoaria o mundo. Então Abraão toma a decisão humana de, pela carne, pela sua própria força, né, orientado pela esposa, então de de ter relação sexual ali com a sua escrava, sua serva, com sua serva Agar, e dessa união nasce então Ismael, né? O filho da escrava. O filho da escrava. E exatamente, Jefferson, Ismael, ele representa o intento de Abraão de obter a salvação por seus próprios esforços e não por um milagre de Deus. Ismael nasce segundo a carne e sendo o filho da escrava, ele também era escravo e era servo. E escravos não podiam herdar as promessas de Abraão, porque Deus deixou bem claro que a promessa de Abraão se cumpriria em Deus, no Espírito e não na carne. E Abraão não entendia isso. Já Isaac, Jefferson, que era o segundo filho, o segundo nascimento, vamos colocar assim, era o filho do Espírito. Isaac é o filho do segundo nascimento de Abraão, trazido ao mundo por um milagre de Deus. Porque nós bem sabemos, e o relato bíblico nos aclara, que Sara era estéril. E para agrandar mais o problema, não era só estéril, mas já era uma mulher de idade. Já havia passado o seu tempo de ser uma mulher que pudesse dar luz a um filho. Mas então Isaac é o filho da promessa, ele é um milagre de Deus. Isaac nasce de um ato sobrenatural. Ele era o filho de Sara e não era o filho da escrava. Por isso então Isaac tinha o direito de herdar tudo, incluindo o quê? As promessas que Deus havia feito para Abraão. Isaac também herda essas promessas. Muito importante ressaltar isso, que um escravo não podia herdar.
O escravo não herdava nada porque, por mais que fosse filho, Ismael era filho de uma escrava, e por consequência ele era escravo e servo também. Então ele não podia receber a herança do pai, a herança da primogenitura, a herança espiritual. E isso era prometido só para o filho que nascesse de Sara. Então Abraão não espera, toma essa atitude precipitada, né? E a partir disso, então, até hoje, essas nações que estão ali ainda sofrem por isso, né? E mais tarde a gente pode estudar isso também, a questão a questão Dessa palestina, guerra. dessa guerra que hoje ainda existe até hoje ali. Mas tudo se inicia aqui em Gênesis 20 a 22, quando Abraão então toma a decisão de, por si mesmo, não esperar um milagre, não esperar a intervenção divina, mas através da carne, através do seu próprio esforço, obter a salvação, obter algo, o milagre que ele deveria esperar de Deus. Então, com o tempo, Deus renova a promessa, Abraão se arrepende do seu pecado, Deus renova essa promessa, esse pacto com ele. Então nasce Isaac, como você bem colocou, o filho do segundo nascimento. E isso, Anderson, explica para nós, é uma alegoria. Em Gálatas 4, nós vamos aprender que isso é uma alegoria que representa os dois pactos. Existem dois pactos que Deus fez, que Deus faz com o ser humano. E eu acho importante nós lermos, Jefferson, porque isso aqui não são coisas que nós estamos inventando, certo? Paulo já tinha essa mesma compreensão dos dois pactos, das duas alianças. Jesus Gálatas cita capítulo também. 4. Cristo cita essa ideia também, né? Quando ele está falando com Nicodemos acerca do novo nascimento. Exatamente. Gálatas 4, verso 24 ao 26. Aqui Paulo explica que essas duas mulheres, né, e seus dois filhos são uma alegoria, uma parábola que representa, como você bem colocou, os dois pactos. Leia para nós. Gálatas 4, verso 24 ao 26. O que lemos assim, na minha versão, o que se entende por alegoria, porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava como seus filhos. Verso 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Ok, então aqui Paulo coloca que Agar representa o Monte Sinai. Representa o pacto que dá filhos para a escravidão, correspondendo então a Jerusalém atual. E Sara ela é a Jerusalém celestial. Representa o pacto da liberdade, cujos cidadãos pertencem agora a Jerusalém celestial. Então, no Monte Sinai, o povo de Israel, ele prometeu, Senhor, eles fizeram uma promessa para Deus. Deus convida Moisés para se aproximar do monte, né? Recebe então ali as leis, né? O decálogo sagrado. E Deus entra em aliança com o povo, então. Deus, então, ele que apresenta essa proposta. Eu quero fazer um acordo, uma aliança com vocês. E a aliança é o seguinte: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Né? E a constituição nossa será a seguinte: o nosso contrato, digamos assim, é o seguinte: vocês têm que obedecer os mandamentos que eu apresento aqui para vocês. E a resposta do povo foi a seguinte: isso se encontra em Êxodo, capítulo 19, verso 7 a 8. O povo respondeu: Senhor, tudo que o Senhor disser, nós o quê? Nós faremos. Então, Jefferson, aqui o povo mostra que eles queriam obedecer o pacto por seus próprios esforços, assim como Abraão buscou cumprir a promessa de Deus com seus próprios esforços. É muito importante para o nosso ouvinte entender que aqui na leitura de Êxodo 19, quando Deus então apresenta lá no Monte Sinai, o monte estava fumegando, ali os trovões retumbando, o povo estava apavorado, né? Era uma situação, era algo assim assustador, assombroso, né? Eles estavam ouvindo a voz de Deus, o povo escutou os mandamentos ali, eles escutaram a voz de Deus. Então, o povo, meio sem pensar, sem conhecer a condição do próprio coração, sem conhecer que não tinham em si mesmos força nem capacidade de obedecer aos mandamentos, então eles fazem a promessa, não parte de Deus. Eles falam, tudo que o Senhor falou, faremos. Foram precipitados ali por não conhecer o próprio coração. Era um povo que havia recém saído do Egito. Era um povo que havia esquecido grande parte do conhecimento de Deus, porque Deus precisa renovar agora com eles essa aliança, renovar com eles esse conhecimento que estava quase se perdendo no Egito. Quando eles passam os 400 anos ali de escravos no Egito, esse tempo eles estavam expostos à idolatria, estavam expostos à falsa adoração, a toda aquela
tudo aquilo que representava o Egito. Então Deus, quando tira eles através dos milagres, agora no deserto, Deus apresenta para eles um novo pacto. Deus apresenta qual é a vontade de Deus, né, para aquela nação. E quando eles escutam ali, com tremendo eram os mandamentos, eles então respondem: tudo que o Senhor falou faremos, mas não conheciam o próprio coração. Então Deus faz um pacto com eles, um pacto que parte do ser humano. Então Deus permite que eles se frustrem ali, mas quão rapidamente Moisés então percebe que eles estavam realmente preparados para cumprir. Moisés sobe, quando Moisés desce ali, eles estão ali já adorando o bezerro de ouro que eles mesmos construíram, quebrando ali o mandamento de não fazer imagem de escultura. Então isso que Deus queria que eles aprendessem, entendessem que o ser humano, que pelas nossas próprias forças, somente pelo nosso próprio esforço, é impossível obedecer a Deus. Eles precisavam de algo mais. Eles precisavam de algo que eles ainda não conheciam. A necessidade de um Salvador, a necessidade de um poder externo ao ser humano que capacitasse eles agora a obedecer. E isso é o novo pacto. É o novo pacto, é o novo nascimento. Porque o que Deus quer, a promessa de Jeremias é escrever esse pacto, esses mandamentos em nosso coração. Porque a partir do momento que os mandamentos estão no coração, o Jefferson, obedecer se torna natural. Porque é o Espírito agindo em nós que nos leva à obediência. Essa busca pela salvação, pelo esforço próprio, continuou. O povo de Israel falhou constantemente, porque tentavam obedecer sem nascer de novo. E em Romanos capítulo 10, verso 3, nos descreve que o povo judeu estava ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitando à justiça que Deus havia apresentado para eles. É importante nós lermos, eu convido você que leia comigo Romanos capítulo 10, verso 3. E aqui nos mostra, nesse verso que nós vamos ler, que eles agiam como Ismael, buscando a justiça pela carne. E agiam como Abraão também, porque Ismael herdou isso de Abraão. Ismael herdou de Abraão a mesma falha, tentar fazer justiça pelos próprios esforços. Romanos 10, verso 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui Paulo faz referência ao povo judeu, e eles falharam várias e várias vezes em tentar estabelecer justiça por seus próprios esforços, por desconhecer essa verdade, Jefferson, a importância do novo nascimento, a importância de que é Cristo agindo em nós, o Espírito agindo em nosso coração, nesse novo ser, nesse novo homem e nova mulher. Só assim é possível que a obediência seja justa aos olhos de um Deus justo. Isso nos mostra que a diferença entre os pactos, entre as alianças, não é a lei. A lei está em ambos, né? No velho pacto, a lei estava em tábuas de pedra, e a pessoa tenta obedecer, tenta buscar a salvação, né, pelos seus próprios esforços, pela obediência, e essa era a situação aqui dos romanos, quando Paulo então fala para os judeus. E no novo pacto, a mesma lei agora está escrita nas tábuas do coração, mas de uma maneira, por um milagre de Deus. É Deus que vem e coloca em nosso coração essa justiça que sai do coração, mas a fonte dela é Cristo, é Deus agindo, é o novo nascimento. É aquela conversa que Cristo teve com Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. E isso só acontece através de um milagre de Deus. Isso não vem do ser humano, é Deus agindo. Desde colocar no coração, Anderson, aquela ansiedade, aquela preocupação que você sente no seu coração. Que nasce pode ser através de uma culpa, por um erro que você cometeu. Uma frustração. Claro. Deus utiliza todas as ferramentas, inclusive até nossos sentimentos de frustração, de medo e angústia, com a finalidade de alcançar o ser humano na sua ruína, na sua degradação, para erguer-nos. E como você bem colocou, Jefferson, o novo nascimento ele é essencial. São João, capítulo 1, do verso 12 ao 13, ali nos diz que os filhos de Deus, eles não são gerados de sangue, nem da vontade de carne. Olha que interessante esse verso, querido ouvinte. Os filhos de Deus não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, senão são gerados de Deus. E Jesus confirma isso, porque em São João capítulo 3, verso 6, acompanhe conosco, São João 3, 6, ali nos confirma, Jesus falando, que aquele que é nascido da carne, carne é.
E o que é nascido do Espírito, Espírito é. Jesus aqui faz essa clara distinção entre aqueles que buscam ainda obedecer, porque aqui Cristo está falando dos que buscam obedecer, dos que são nascidos na carne e os que são nascidos no Espírito. Os nascidos na carne, os seus frutos sempre serão frutos da carne, sempre serão frutos dos esforços humanos, mas os que nascem do Espírito, a sua justiça é uma justiça que vem de Deus. E são, como Isaac, filhos da promessa. E Ismael, filho da carne, aquela, né? E nós éramos escravos, né? Ismael representa aqueles que estavam tentando buscar a salvação, né? Aqui o povo judeu, quando Paulo está falando com os romanos, esse problema que Paulo teve por muito tempo com os judaizantes que ainda não entendiam isso, né? Então Paulo vai falar aqui e a importância desse novo nascimento, a importância de sermos nascidos agora nesse novo pacto que Deus quer agora colocar de uma maneira sobrenatural, um milagre, colocar em nosso coração para nos tornarmos assim herdeiros da promessa. E essa promessa, né, que todos nós sejamos herdeiros, os filhos que são agora, né, adotados, né, somos filhos por adoção. E isso acontece através do novo nascimento. E Jefferson, é importante nós, uma vez mais, salientarmos que nós estamos aqui ampliando a compreensão desta guerra entre as duas sementes. Nós vimos desde o início que existem essas duas descendências, essas duas linhagens, e agora nós estamos ampliando e nos aprofundando mais que dentro da linhagem, da semente santa que Deus tem, existem aqueles que nasceram de novo. Existem aqueles que chegaram à compreensão, essa compreensão de que as promessas só são cumpridas em Cristo, elas só se cumprem em Cristo, através de Cristo e em Cristo. Então, esta batalha contra a carne e contra o Espírito é a batalha entre o falso Israel e o verdadeiro Israel. Quando Ismael e Isaac habitavam juntos, como era a relação deles? Exatamente. Era uma relação boa? Era uma relação de dois irmãos que se amavam? Isso é bem interessante, porque isso mostra para nós, né, essa mesma guerra que existe hoje, né, entre a carne e o espírito. Então, a guerra entre esses dois irmãos, eles estavam ali juntos, os dois irmãos. Então, Deus, através de Sara, né, chega a Abraão e fala, ó, despede essa mulher, despede esse teu filho, porque eles não podem conviver juntos. Então, Deus, sabendo, voltando a guerra entre as sementes, Deus sabia que de Isaac viria, né, a nação, o povo de Israel, é esse povo que traria Cristo novamente. E se eles convivessem juntos ali, finalmente Ismael traria destruição, né, contra Isaac. E o plano do inimigo se era o plano de Satanás, né? Era sempre destruir a semente. Então Deus, a Sara, né, sendo usada ali por Deus, fala para Abraão, manda embora a tua serva. Quando nós lemos uma leitura ali, né, os críticos, quando fazem uma leitura de Gênesis 22 ali, falam, né, mas que tipo de Deus que é esse, né, que despede uma mulher com um filho, né? Provavelmente esse rapaz já tinha seus 13, 14 anos, mas existia algo mais por trás, que era o plano da redenção, era o grande conflito. Sabemos também ali, na continuação, que Deus abençoa Ismael, que Deus não desampara ele, né? É muito interessante essa história, abrindo um parênteses aqui, Anderson, né, não querendo tirar a linha do pensamento, mas abrindo um parênteses aqui, entre essa guerra que existe até hoje no Oriente Médio, entre os descendentes de Ismael, que é o povo muçulmano, que é o povo árabe, que eles mesmos se proclamam, né, o islamismo, que são os descendentes, eles falam que eles são os descendentes de Ismael, e que Ismael que é o filho da promessa, não é Isaac. Então essa guerra existe há muito tempo, mas além dessa guerra, existe uma guerra superior, que é tão importante, que é essa guerra espiritual, entre os filhos da carne e os filhos da promessa. E como você bem disse, né? Você citou aí Romanos 8:7 e mostra que essa é uma guerra, uma inimizade literal. É a antiga inimizade lá de Gênesis 3:15, entre aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que ainda não nasceram, que ainda não experimentaram um novo nascimento. E essa é uma guerra natural, é uma guerra que vai até o fim. Jefferson, realmente chama atenção, né, esse conselho drástico que Sara deu a Abraão, né, expulsa o filho da escrava. Mas a aplicação que nós devemos fazer para os que são de Cristo, é que nós devemos crucificar a carne com as suas paixões, os seus desejos, está em Gálatas capítulo 5, verso 24, e devemos desterrar então a carne para que o Espírito possa governar.
né, nessa compreensão, fazendo uma aplicação espiritual. Então, a partir disso, nós redefinimos o que é ser judeu. E Paulo, ele redefine isso em Romanos, capítulo 2, do verso 28 ao verso 29. Paulo faz uma afirmação aqui muito interessante. Ele mostra quem é o judeu, quem é judeu espiritualmente falando. Paulo afirma o seguinte: não é judeu aquele que o é exteriormente, nem a circuncisão na carne. Judeu é quem o é no interior, a circuncisão do coração ou a circuncisão do espírito. Paulo, uma vez mais, ele enfatiza aqui o fato de que o novo nascimento, o nascimento espiritual, é esse convite, esse chamado que Deus faz a todo crente, a todo cristão, de entrar numa aliança, um pacto com Deus, para que Deus possa, então, através desse novo nascimento, desse novo renascimento em Cristo Jesus, escrever em nossos corações, em nossas mentes, na nossa consciência, esse amor pela verdade, esse amor pela lei de Deus, esse amor em obedecer a Deus. Porque é importante entender isso, Jefferson. Existe uma confusão de que a obediência ela não entra na questão da salvação, mas é que, na verdade, o cálculo está inverso, certo? A pessoa só obedece depois que ela passa por esse novo nascimento. Exato. A obediência é fruto do novo nascimento. Exato. E ao entender isso, nós nos libertamos de várias mentiras, de várias ideias erradas que existem dentro da teologia cristã. Então, o novo nascimento, ele é essa porta de entrada para essa nova vida de obediência em Cristo Jesus. Exatamente. Então, aqueles judeus que rejeitavam a Cristo, né, que estavam buscando justiça pelas suas próprias obras, eles estavam agindo como se fossem descendentes de Agar e de Ismael, espiritualmente falando. Né? E isso é bem claro em Romanos 9, de 6 a 8, confirma, né? Não todos que descendem de Israel são israelitas. Então, isso mostra para nós que não era só uma questão de você nascer ali no povo judeu, fazer parte pelo sangue, existe algo espiritual. E Cristo isso deixa bem claro na conversa que ele teve com Nicodemos ali, da importância do novo nascimento. Ora, Nicodemos, ele era judeu, nascido, fazia parte do Sinédrio, né, era judeu de judeus, mas Cristo deixou bem claro para ele que não era suficiente, ele precisava algo mais que Nicodemos desconhecia, que era o novo nascimento, ser semente de Abraão e para ser contado como filho segundo a promessa, né, segundo Isaac, não segundo a carne, como era Ismael. E, como você bem colocou, esse problema, essa é uma problemática que até hoje nos acompanha. Ainda existe uma incompreensão dentro do pensamento cristão acerca dos pactos. Então, que o desejo de Deus hoje para cada um de nós é que todos nós façamos parte desse novo pacto, onde a lei também faz parte. Não é um pacto sem lei, Anderson. Não é um pacto hoje, quer dizer, hoje eu não preciso mais cumprir mandamento porque eu estou debaixo do novo pacto, ou como alguns falam, o pacto da graça que exclui a lei de Deus. Não, a lei ela nunca é excluída, ela faz parte de ambos os pactos. A diferença é que agora ela está escrita no coração e a obediência ela parte de um coração transformado, não de uma tentativa de buscar salvação. Jefferson, é muito interessante isso. Ou seja, é fantástico esse pensamento, porque então nos faz entender, certo? Que se nós somos nascidos em Cristo, nós somos a semente de Abraão. Nós somos os judeus espirituais. Nós somos o Israel moderno, podemos assim dizer. Porque segundo a promessa lá de Gálatas 3, 26 e 29, que nós já lemos, ser judeu espiritualmente significa estar unido a Cristo. Não é só mais estar circuncidado na carne ou fazer parte de uma determinada nação, de uma determinada linhagem sanguínea, certo? É estar unido a Cristo. O novo nascimento significa tudo isso. Fazer parte agora da família de Deus, desse Israel espiritual, que aguarda então a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a inauguração do seu reino de glória agora. Porque ainda vivemos durante o tempo de graça. É importante essa compreensão, porque o tempo de graça envolve tudo isso. Envolve entender o plano da redenção, envolve compreender esse grande conflito cósmico que está acontecendo, essa luta espiritual entre essas duas sementes, nos posicionarmos ao lado de um desses lados, certo? Conscientemente. E então participar agora desta linhagem que Deus nos convida, que é a semente de Abraão, que é a semente de Cristo. E Paulo faz essa afirmação. E existem implicações proféticas
baseadas nisso, Jefferson. E o que você poderia comentar a nós sobre isso? É muito importante porque agora, voltando aos nossos estudos anteriores, nós estamos já no 5º, no 6º estudo, e desde o princípio a gente mostra que, e a gente aprende através do livro de Gênesis, que existem apenas 2 grupos. Existem 2 sementes. Existem os filhos de Deus, né, nós aprendemos, existem os filhos do diabo. E agora em João 8 nos mostra, a gente vê Cristo ali confrontando os judeus, confrontando os líderes de Israel ali, né? E eles se orgulhavam, que se né? orgulhavam de serem, somos sementes de Abraão, Sim. né? Então Jesus, de maneira bem direta, fala para eles, né? Dessas pedras eu posso fazer. Então Cristo mostra para eles de maneira bem clara que eles, na verdade, eles eram escravos do pecado, porque rejeitavam a Cristo, rejeitavam a verdade, rejeitavam aquele que era verdadeiro. Então Cristo fala, vocês são filhos do diabo. E eles se orgulhavam de serem, né, o povo judeu, a nação de Israel. Então Cristo, de maneira bem clara, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem aquilo que o pai de vocês. Ou seja, existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo, como você bem colocou. Nosso chamado hoje é para fazer parte desse Israel espiritual. Os filhos de Deus, a continuação da semente, né, o remanescente da semente que é nosso chamado hoje para fazer parte do Israel espiritual de Deus. E um dos melhores exemplos é o exemplo de Paulo. É um exemplo claro, né? Porque Paulo tinha todas as credenciais literais, né? Paulo era circuncidado, Paulo era judeu, ele era fariseu de fariseus, mas ele considerou tudo isso como perda, né? O texto como lixo, né? Como basura em espanhol, dizendo assim, pela excelência do conhecimento de Cristo. E era esse conhecimento. Filipenses capítulo 3, verso 4 ao 8, Paulo faz esta afirmação. E ele compreendeu que não basta somente você fazer parte de uma determinada raça, de uma determinada nação, estar em um espaço geográfico ali, né, que era Jerusalém, que era Israel, que os fariseus tinham esse pensamento pelo fato de sermos judeus, pelo fato de estarmos em Jerusalém, pelo fato de estarmos na Terra Santa, nós temos um privilégio, nós somos melhores do que os outros. Paulo compreendeu isso, compreendeu essa mentira e esse erro. Paulo compreendeu a importância do novo nascimento, porque Paulo era um novo nascido em Cristo, Thomas. E ao compreender isso, ele deixou tudo, ele viu que tudo o demais, aquilo que os fariseus apresentavam era lixo, era insignificante diante desta verdade tão sublime. Um outro exemplo desse princípio, dessa verdade que você acabou de citar, foi quando Cristo encontra Natanael ali, quando Cristo então está... Outro fariseu, Deus né? está chamando os discípulos, escolhendo os seguidores, os mais íntimos dele, né? Então Jesus vê Natanael, em São João 1, verso 47, nós lemos assim, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. No verso 49, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse reconhecimento de Natanael, ele foi porque Cristo já havia visto no coração dele, né? Cristo é aquele que sonda os corações, Jesus já havia visto no coração dele. Ou seja, Jesus não se referia ao fato de ele ser um israelita nato, nascido em Israel. Esse certo? é o ponto. O fato de que Cristo sabia que ele reconheceria, que ele aceitaria Cristo, ou seja, aceitar Jesus como Salvador, como Mestre, como o cumprimento da profecia e da economia judaica. Natanael, quando vê Cristo ali, e é interessante, né? Porque a maioria dos discípulos, quando são chamados por Cristo, eles aceitam Cristo não só pelos milagres que Cristo fazia, né? Multidões viam Jesus fazer milagres, mas os discípulos eles tinham um coração mais disposto. Quando eles viram Cristo, eles reconheceram em Jesus o cumprimento, o Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E então, quando Jesus fala assim, eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo, né? Cristo reconheceu naquele coração a capacidade de ser um seguidor de Jesus. Então, em resposta, Natanael fala, Senhor, tu és o verdadeiro, tu és o Rabi de Deus. Então, um verdadeiro israelita é aquele que reconhece a Cristo, que está com o coração e com a mente disposta a aceitar Jesus. Muitos são chamados, muitos escutam o evangelho, mas quantos estão dispostos? Deus é misericordioso, Deus continua chamando, né? Mas Deus realmente, Cristo ainda procura discípulos, pessoas dispostas a se entregar de imediato, quanto antes melhor. Para que passar tantos anos sofrendo, né? Para que passar tantos anos nesse mundo, para finalmente no fim da vida querer entregar? Deus aceita, Deus é misericordioso, mas Deus quer nosso coração
no momento em que Cristo nos chama. Eu acredito que Deus se alegra. E esses discípulos traziam alegria ao coração de Cristo, porque eles eram prontos a aceitar o chamado. Então Cristo chama Natanael, e Natanael responde prontamente. Isso mostra para nós o que é ser um verdadeiro israelita. E é isso que Cristo procura hoje. Israelitas espirituais, que reconhecem a Cristo quando Cristo chama através da sua palavra. Muito bem, Jefferson. Quero mandar um abraço aqui para o senhor Noé e a dona Vilma, que nos escutam também aqui através do Facebook. Que Deus possa estar abençoando vocês, a todas as famílias que estão nos ouvindo aqui através da rádio também. Que esse final de sábado possa ser uma bênção na sua vida também. Muito bem, Jefferson. Então, quanto às profecias finais, é importante nós podemos concluir o seguinte pensamento, certo? Já que o Israel a que Cristo se referia, a que Paulo faz referência aqui, então essa mesma aplicação se pode fazer no estudo das profecias. Então, quando nós lemos ali em Apocalipse, em Isaías, essas profecias que apontam o Israel ali aparecendo no cenário profético, então esse Israel não é o Israel literal, não é o Israel geográfico mais, mas sim o Israel espiritual. E os cidadãos que ali faz referência na profecia também são os cidadãos da Jerusalém espiritual. Exatamente. Essa batalha final, Claro. ela é contra os cristãos, que é a semente espiritual de Abraão, que se encontra dispersa pelo mundo. Os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros seguidores de Jesus se encontram em todo o mundo, espalhados em todas as igrejas. O nosso foco não está mais num local geográfico, né? Hoje o Israel de Deus não está num ponto. O Israel de Deus está espalhado no mundo. É o Israel espiritual. É o Israel que está espalhado em todo o mundo. É aquele que escuta o chamado de Cristo, que participa do novo nascimento, que aceita Cristo como seu Salvador e agora faz parte desse povo invisível que Deus conhece os corações de cada um de nós. E hoje o Israel de Deus se encontra nas diferentes igrejas cristãs, aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E desse Israel espiritual ainda existe o remanescente. Nós vamos estudar isso ainda mais para frente. Então Deus está hoje ajuntando Israel, assim como Israel foi espalhado no passado. Deus faz o ajuntamento do Israel e só o remanescente que permanece. Apocalipse 12 nos mostra isso. Então a verdadeira adoração, Jefferson, acontece, como a Bíblia bem comenta, quando houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, em espírito e em verdade, e não num monte ou em uma localização geográfica, literal, não numa cidade específica. O que Deus quer é que cada um de nós receba a Jesus e pertença ao verdadeiro Israel de Deus. E ao nós compreendermos isso nos traz uma certa libertação, nos traz uma amplitude de visão espiritual, ao compreender que essas guerras que acontecem hoje, por mais que aconteçam no Oriente Médio, por mais que esteja acontecendo entre Israel e os filhos de Ismael, elas são simplesmente consequências da violência que vem como resultado da retirada do Espírito Santo. Exato. O Espírito Santo está sendo retirado deste mundo, querido ouvinte. Por isso tantos desastres, por isso tantas guerras. O que aconteceu aqui em Rio Bonito do Iguaçu faz pouco tempo, faz essa semana, certo? Vamos orar pelos nossos queridos irmãos, as famílias que perderam suas casas, que estão passando por uma situação difícil. Nós devemos ajudar, devemos nos compadecer, mas é importante nós termos esse discernimento de entender o que está acontecendo. Os ventos estão sendo soltos, Jefferson, porque agora nós não precisamos mais ter a nossa vista concentrada em um determinado ponto, uma determinada cidade ou nação, porque o que está acontecendo agora é a nível global. O Apocalipse fala que os 4 ventos seriam soltos, e os 4 ventos seriam soltos no mundo todo. E nós estamos vendo as consequências desse conflito cósmico chegando finalmente à sua culminação. A batalha final está já acontecendo, e ela acontece dentro do seu e do meu coração. E isso se espelha no mundo, conforme, como você bem disse, o Espírito vai se retirando, as pessoas vão tomando as suas decisões, vão determinando de que lado estão dessa batalha cósmica, dessa batalha espiritual. Então o Espírito Santo ele se retira e como consequência vem os desastres. Isso Cristo deixou bem claro em Mateus 24, em Apocalipse nós vemos que a destruição viria sobre o mundo. E é muito importante para nós hoje definirmos e tomarmos a decisão de que lado nós estamos nessa batalha. Temos bem claro no nosso coração e de que lado eu quero estar quando Cristo finalmente voltar a essa terra, quando Cristo iniciar
o seu papel de juiz, executor de juízo sobre a terra, nós precisamos já estar bem decididos em nosso coração de que lado nós estamos. E o primeiro passo é o participar do novo nascimento. Para você que ainda não é batizado, você que ainda não tomou sua decisão por Cristo, no batismo, no momento do batismo, de maneira pública, você ali reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida. Se você não tomou essa decisão ainda há tempo, ainda vivemos tempo de graça, mas nós nunca podemos brincar com o tempo, pensando que nós temos a certeza amanhã ou depois eu vou tomar essa decisão. Na verdade, todos os dias nós precisamos tomar a decisão por Cristo, a decisão de ser seguidores e discípulos de Jesus, para que, se caso a morte nos alcance, nós possamos já estar selados e fazermos parte daquele grupo que estará de pé quando Cristo retornar. Muito bem, Jefferson, aqui já para finalizar, vamos novamente voltar aqui à ideia de que o Israel hoje, o Israel espiritual, ele recebe agora o chamado que o Israel literal havia recebido. O Israel havia recebido esse chamado. Em Isaías 49, verso 6, vou pedir para você ler para nós, por favor. Aqui está claramente registrado, descrito o papel que Israel tinha, o chamado de Israel. Isaías 49, verso 6. Leia para nós, por favor. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Muito bem, Jefferson. Aqui está descrito o chamado de Israel, o papel deles como nação. Eles deviam levar luz para as nações, para o mundo todo. O mundo todo deveria estar preparado esperando o Messias, mas eles falharam. Então, ao haver essa falha, e foi um erro, eles escolheram isso, certo? Escolheram não aceitar o Messias, não aceitar a revelação de Deus através de Cristo Jesus. Então foi feita uma transferência do reino. Infelizmente o diabo lhe fez a sua preparação, Israel não cumpriu a função de preparar o mundo para a vinda do Messias. E o resultado nós vemos em São João capítulo 1, verso 10 a 11, né? Onde fala que Cristo veio aos seus, mas os seus não o receberam. E a Zacarias também, Zacarias capítulo 8, verso 20 ao 23, aqui nos mostra o tremendo plano que Deus tinha para o Israel antigo. Deus tinha um plano maravilhoso para o Israel antigo. Ali fala de povos, de nações que viriam buscar ao Senhor em Jerusalém, né? Onde ali descreve que 10 homens de todas as línguas, de todas as nações, agarrariam nas vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está contigo. Jefferson, isso não se cumpriu no Israel literal. Mas é muito interessante que as promessas de Deus, elas não param. Porque essas promessas agora, essas promessas que foram feitas ao Israel literal, agora são transferidas para quem? Pertence a nós. Pertence a nós hoje, o Israel espiritual. É uma promessa tremenda. Mas quando Jesus veio, a nação judaica estava cega quanto à identidade de Cristo e quanto à identidade deles mesmos como filhos de Deus. Isso culmina então na forte acusação que Jesus faz aos líderes, como você já leu em Mateus 21, e na entrada de Jesus, quando Jesus entra, na entrada triunfal, Jesus entra no templo, e a última vez que Cristo entra no templo, ele sai do templo, ele chamava o templo de minha casa, casa de oração, Mateus 21, verso 12, verso 13, ele confronta as seitas judaicas, os escribas, os fariseus, os saduceus, herodianos, essênios, enfim, todos. E ali Jesus conta a parábola da vinha. Muito importante essa parábola, porque Cristo então ilustra ali nessa parábola, né, o símbolo de Israel. Salmos 80, verso 8 mostra ali que aquela vinha era Israel. O pai planta a vinha, ele cerca ela, né? A lei de Deus, que é a lei de proteção que protegia o povo, né? Ele edifica uma torre, que era o templo, né? E ele arrenda aos lavradores, que eram a nação de Israel. Mas quando chega o tempo dos frutos chegarem, né? Dos lavradores entregarem, o que eles fazem, os lavradores? Eles ferem, eles matam, eles apedrejam os servos. E finalmente, quando o pai envia o filho, né? E a palavra que Cristo diz, né? Terão respeito pelo menos pelo meu filho, né? E qual foi a resposta dos lavradores, né? Foi uma resposta terrível. Então eles, verso 38, verso 39, deixa bem claro, né? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: matemo-lo e tomemos a sua herança. E tomando, encheram, o jogaram para fora da vinha e o mataram. E Jesus, então, mostra que Jesus morre fora de Jerusalém. Essa parábola é uma parábola específica ali para a nação de Israel.
aqueles que rejeitam o Salvador, rejeitam, apesar de tudo que Deus dá para eles, Deus dá a lei, Deus dá um templo, Deus dá toda aquela economia, apontando, e quando chega o momento que Deus espera os frutos seriam o quê? Seriam essas nações que seriam abençoadas através de Israel. Então, quando chega Cristo, que era o Filho, eles matam o Filho. Isso é a história, o resumo da história de Israel. E então, ele pergunta: o que farei agora? O que farei com a vinha? Jesus finaliza então citando as escrituras, né, sobre a pedra rejeitada. Ele cita aquela outra, era uma história que existia já naquela época, com relação à construção do templo, que se tornou, essa pedra então se torna a cabeça da esquina. E a declaração se encontra em São Mateus 21:43, onde ele fala: portanto vos digo que o reino de Deus será quitado de vós, será tirado de vós. Então aqui Cristo afirma claramente que esse reino que pertencia à nação judaica seria transferido agora para outros. Lembra de Êxodo 19, Thomas, que nós lemos, onde Deus prometeu a Israel: vocês me serão um reino de sacerdotes. Jesus agora diz que o reino seria tirado deles e seria dado a outras pessoas que dariam os frutos correspondentes. Então nós aqui vimos claramente Cristo afirmando, fazendo essa afirmação: ó, vocês tiveram um privilégio, tiveram uma responsabilidade, vocês não estiveram à altura disso, não cumpriram o papel pelo qual vocês foram fundados, né? Pelo qual eu tirei vocês do Egito, preparei vocês, dei uma nação, dei um domínio para vocês, enfim, mas vocês não aproveitaram isso. Então, já que vocês não fizeram isso, vou ter que cumprir essa promessa em outros povos. E esse é o Israel espiritual. Somos nós hoje. Exatamente. Só para deixar bem claro essa ideia que você falou, em Mateus 23, no verso 32, Jesus, então, falando para a nação de Israel, né? Vocês também encheram a medida a medida da iniquidade da vossa nação. Né? Aquele mesmo princípio que nós estudamos no estudo anterior, acerca dos amorreus, que existe uma medida que Deus tem com cada nação, né? Em Gênesis 15:16, citando os amorreus, que ainda não haviam alcançado a medida, né? Então aqui o povo de Israel, então finalmente eles alcançam isso quando eles rejeitam a Cristo e quando eles matam a Jesus. Então eles são rejeitados como uma nação espiritual, como aqueles que traziam em si e na sua economia e nos seus ensinos como um povo as promessas. Então hoje isso é transferido para a igreja. Hoje nós somos Israel. Hoje essas heranças, essas promessas que não se cumprem em Israel, Deus quer cumprir hoje na sua e na minha vida. E no verso 33, Thomas, é importante nós lermos que Jesus usa uma linguagem bem dura aqui quando fazendo referência a essa situação. Ele chama os líderes de serpentes, né, geração de víboras. Como vocês vão evitar o juízo do inferno? E não tem como evitar aqui, né? Que tipo de semente eles eram, segundo Jesus? Eles eram a semente da serpente. Eles tinham o espírito de Caim, porque queriam matar a Jesus. E essa conexão com Caim aqui é muito importante. Em São Mateus 23, versos 35, Jesus diz que viria sobre eles todo o sangue, o sangue do justo Abel, né? Que havia sido derramado por Caim. Assim como Caim matou aquele que reconheceu a vinda do Messias, agora os líderes judeus queriam matar o próprio Messias. Então essa história mostra para nós que a nossa atitude para com Jesus, né, e o sacrifício de Cristo é o que determina se nós somos ou não o verdadeiro Israel de Deus. Isso mesmo, Jefferson. Então a verdadeira luz que Israel deveria ter proclamado era Jesus. E hoje nós, como Israel espiritual, devemos proclamar essa luz, devemos cumprir o propósito original de sermos a salvação para até os confins do mundo. Hoje Cristo chama nós, igreja, nos chama nós crentes, nós que vivemos nesses últimos dias, a sermos o Israel espiritual, a cumprirmos o propósito que Deus tinha com aquele Israel, agora é transferido para nós. Mas como nós estudamos, e a Bíblia nos deixou de maneira bem clara aqui, isso só é possível, essas promessas só podem se cumprir em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sim, através do novo nascimento, através de um milagre de Deus. Deus quer colocar no seu e no meu coração a lei do pacto que existiu desde o princípio e vai até o fim. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e esperamos até o nosso próximo programa, Joias da Verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos a todos por nos ter acompanhado em mais um programa. Voltamos na próxima semana. Uma bênção a todos.